Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui no podcast do JNC, na nossa cidade. Hoje a gente está recebendo o secretário de Assuntos Jurídicos de Mauá, o Matheus Santana, que é advogado, foi também secretário de Segurança da cidade, é formado pela Direito de São Bernardo e é escritor. Tudo bem, Matheus? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. O Matheus é um pouco tímido, gente, eu vou soltando ele conforme a gente conversa. Matheus, me conta, você é formado em Direito, é advogado... Tá trabalhando... Sempre trabalhou com o PT, Matheus? Me conta, me explica. Sempre trabalhei com o PT. Já trabalhei também com outros partidos políticos, mas a minha fidelidade ao PT... Tem uma proximidade maior ali com o Marcelo. Trabalhou muito com o Marcelo, né? Muito. Minha história com o Marcelo é mais de 10 anos, né? São mais de 10 anos, mais que muito casamento por aí, inclusive. Não, o meu tem 11. O meu durou só 6, então... É verdade. Então mais tempo com o Marcelo do que com a minha... Do que durou o seu casamento. Faz sentido, então, aí, esse casamento tá dando certo. O casamento tá dando certo. E aí me conta, você tá com o Marcelo também desde o início da gestão. Sim. Na época você pegou, então, temporariamente a Secretaria de Segurança, mas você teve um papel fundamental na segurança de Mauá, né? Porque você conseguiu trocar a sede ali da GCM, acertou uma série de dívidas. A gente sabe que a GCM de Mauá teve uma história muito complicada no governo anterior, que você também conseguiu ajustar. Queria que você me contasse um pouco sobre isso. Na verdade, eu fiquei sabendo que assumi a Secretaria de Segurança Pública em Mauá no dia 1º de janeiro de 2021, no dia da posse. Fiquei sabendo que assumi a secretaria. Foi algo assim que acabou acontecendo. E não teria ficado quase 2 anos se não fosse também por competência e também pela paciência do próprio Marcelo, porque ele sabe o quanto que eu tomava o assunto com ele, né? Mas a gente assumiu ali, no primeiro dia da posse do Marcelo, a gente foi surpreendido ali com uma ordem de despejo. Meu Deus do céu. Foi. Na gestão anterior do deputado, hoje deputado e preso, né? Naquela época da gestão, prefeito na época. O Marcelo carinhosamente chama ele de Tremembé. Eu adoro o apelido que o Marcelo... O Tremembé, o Átila Tremembé, né? Muita gente chama dessa forma, né? Carinhosamente, claro. O que acontece? Ele ficou 4 anos na gestão, ele e a Laide, e eles não pagaram um aluguel sequer. Ficaram 4 anos sem pagamento, então. Sem pagar aluguel. Então, quando a gente assumiu em 1º de janeiro de 2021, a GCM tinha uma ordem de despejo ali, né? Por não pagamento dos aluguéis e tal, então a gente tinha ali um prazo ali para poder tirar a GCM do lugar e alocar em outro imóvel. Como é que você faz isso logo no primeiro dia de gestão? Eu ia te perguntar como é que funciona uma ordem de despejo. Tipo, você tem quanto tempo para sair quando você fala, você está despejado? Então, na verdade, assim, dentro da lei do inquilinato, você tem lá os prazos. E no caso, esse locador, melhor dizendo, locatário nós, né? Ele entrou com essa ordem de despejo, a ação passou por toda a pandemia, né? O juiz entendeu que, diante da situação da pandemia e da gravidade, ele não tinha dado a ordem de despejo até ali. Tanto é que, nesse caso, o juiz até foi compreensivo. Nós despachamos ali com o juiz, salvo engano, da 2ª Vara de Mauá, 2ª Vara Civil, e pedimos um prazo ali diante das circunstâncias. E ele deu esse prazo e a gente acabou chamando, né, o locador para poder fazer essa negociação, porque eu não tinha tempo. Como é que eu vou arrumar um imóvel? Como é que eu vou colocar GCM? Não é qualquer imóvel, não é qualquer imóvel. Pode obrigar GCM. Vai obrigar GCM, tem que ser um imóvel estratégico, tem que ter casa de armas, tem que ser aprovado pelo exército, sabe? Então, uma série de burocracia que então daria para respeitar ali a lei do inquilinato na sua integralidade. Né? E a ação já estava até transitada em julgado. Né? A gente já tinha feito as defesas. Era o imóvel no Zaira? Era o imóvel no Zaira. Então a gente decidiu, bom, já que a gente vai ter que sair, vamos negociar e vamos procurar um imóvel que seja estratégico. E foi uma ideia minha, particular minha, quando a gente achou aquele imóvel que é do lado da FAMA, da Faculdade de FAMA, que é um imóvel que a prefeitura tinha doado para a universidade, para a faculdade, e estava ali abandonado. Estava completamente abandonado o imóvel. Que era onde funcionava antes a Câmara de Mauá. A Câmara de Vereadores, acho que ficou sendo o Senai e o SES durante um período. Mas estava lá largado. Então a gente chamou a faculdade, a gente entendeu que ali seria melhor alugar o imóvel, né? Negociamos com o locador do imóvel de Zaira um período para a gente poder ficar e poder pagar esses aluguéis, porque o Marcelo sempre deu a linha de seguinte: Mauá não vai ficar devendo para ninguém. Né? A gente vai colocar as finanças em dia, então ficamos aí 2 anos da gestão, apertando o cinto, acertando as besteiras que foram feitas nos últimos 4 anos, né? Aí, eu vou interromper você, gente, só pra falar, porque você sabe que às vezes eu faço fofoca aqui. Gente,
o Átila ficou devendo para muita gente, muita empresa que dependia disso, principalmente publicidade e propaganda. Olha, tá voltando agora, porque o Marcelo conseguiu realmente fazer esses pagamentos. Estão fazendo esse adendo. Eu falo assim, a gente assumiu com mais de 150 milhões de reais de dívida, e fora dívidas que não estavam contabilizadas. Ele não pagou, por exemplo, e não fez o empenho da Fundação ABC, que faz toda a parte de saúde, que né, faz gente? simplesmente a parte de saúde. Então a gente assumiu no dia 1º, precisando pagar a fundação em mais de 15 milhões de reais, e essa dívida não estava nem contabilizada, o que é crime, digo-se de passagem. Né? O que ele cometeu, o que o Átila cometeu, o que o secretário até então de saúde cometeu. É improbidade administrativa, né? É improbidade administrativa, não, mas é crime, no Código Penal, prisão. Né? Isso é cadeia. Ai, ele cometeu. Átila. Então ele cometeu isso. Esse é um ponto. E aí a gente assumiu já com esse problema, logo de cara. Então nós chamamos o locador. Para nossa surpresa, o locador era funcionário da prefeitura. Olha isso. Que também não poderia acontecer. Pode. Então chamamos o locador, negociamos com ele, porque ele tinha o direito de receber aquele valor, ele não tem nada a ver com isso. E locamos o imóvel com a Faculdade de Fama. Depois a gente foi estudando a questão do imóvel também, a gente percebeu que a Fama descumpriu uma série de requisitos, de normas ali referente à doação. Nós desfizemos a locação e adquirimos o imóvel. Né? Então o imóvel hoje pertence à prefeitura não paga R$1 de aluguel com a sede da GCM, a sede é da GCM fixa. E não só da GCM, como também da Secretaria de Trânsito. Então a gente tem uma economia ali em relação a uma gestão a outra que supera aí 20 mil reais, quase 30 mil reais com relação às despesas de locação de imóvel somente de 2 secretarias. E a partir daí o que a gente fez? Aquele imóvel proporcionava ali primeiro uma localização melhor, porque um imóvel estava no Zaira, agora a GCM está na região central, então ela tem mais facilidade para chegar em todos os locais da cidade. Além disso, é uma sede maior, que a gente conseguiu dar vestiários, com um atendimento adequado às GCMs mulheres, vestiários adequados aos homens, toda a parte administrativa, toda a parte realmente de logística da GCM ficou muito melhor nesse imóvel. Além de ser um imóvel próprio que possibilita no futuro a gente conseguir mais recursos para a GCM de Mauá. E além disso, a gente herdou uma GCM que fazia 6 anos que não tinha um concurso público. Eu ia te perguntar isso. Então, assim, a gente precisava de antemão para poder atender toda a cidade de Mauá de pelo menos mais 200 a 300 GCMs para poder sanar, né, poder dar um atendimento adequado à população para começar. E aí passou 4 anos da gestão anterior, não fez. Né, e até a gente contratar uma banca, fazer toda a burocracia que rege o poder público, demorou esse período. Né, tá convocando lá os candidatos aprovados agora. Então a gente fez concurso, eu estava na secretaria quando a gente planejou todo o concurso público referente à GCM, para poder mais do que dobrar o efetivo. Então a gente teve que fazer mais com menos ali, então a gente reduzimos contratos da GCM na época, então reduzimos contratos de viaturas, etc, mas sem afetar o atendimento, porque nós pegamos viaturas que estavam próprias, que estavam em condição de uso. Estavam paradas. Estavam paradas, largadas na gestão do Átila, a gente reformou todas essas viaturas, né, funilaria mecânica, colocamos para rodar. Além disso, então a gente conseguiu reduzir o contrato de locação, adquirimos armas com esse dinheiro, adquirimos uniformes com esse dinheiro, e fora valores que nós corremos atrás ali de emendas, etc., com deputados parceiros da segurança pública, adquirimos também 3 drones para fazer um atendimento mais inteligente. Então, em perturbação de sossego, invasão de área pública, invasão de área privada, etc., a gente tem lá um trabalho efetivo da GCM. Tanto é que a gente reduziu o orçamento da secretaria em 25% e ampliamos o atendimento ao cidadão mauaense em 300%. Nossa. Então, anualmente, a média de atendimento da GCM era 2 mil ocorrências ano. Até o ano passado foi o ano que eu fiquei, 21 e 22 foi o ano que fiquei, nós tínhamos 6 mil ocorrências atendidas. Nossa, triplicou quase. Triplicou, né? Porque ela faz um atendimento mais amplo, né? A gente tem um efetivo muito, embora reduzido, e agora a gente tem um concurso público, mas a gente ampliou muito a capacidade diante dessa logística, diante de você ter um drone, diante de você ter mais viaturas, diante de você estar na região central, você chega mais rápido. Tudo isso ampliou esse atendimento da GCM. Atualmente a GCM está voltando com as bases móveis que estão ficando em posições centrais, porque agora a gente consegue, diante desse novo concurso público, poder atender a população dessa forma também.
Então, de forma geral, a gente acabou revitalizando o GCM. Sim. A gente também instaurou lá a corregedoria, né? Hoje o GCM tem lá uma série de protocolos, ele tem que ser atendidos. Então tudo isso colaborou para esse aumento das ocorrências atendidas. A gente não consegue mensurar quantas vidas foram salvas aí, né? A gente não consegue mensurar quanto do patrimônio que foi salvo aí. Mas a gente consegue dizer para a população o seguinte: olha, nós estamos num planejamento efetivo junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil o tempo todo, em diálogo com o governo do Estado o tempo todo. Mudou a gestão do governo do Estado, mas o tempo todo, eu como secretário estive lá, né? Tivemos a reunião junto com o prefeito Marcelo Oliveira na Secretaria de Segurança Pública no ano passado, né? Toda ação coordenada no sentido de proporcionar uma segurança. A gente sabe que a segurança em Mauá ainda não é a ideal. Mas aí você chegou num ponto que eu acho que é importante a gente conversar, né? Porque as pessoas falam assim, não, Mauá não é seguro, a gente não tem uma segurança. E as pessoas não entendem o papel da GCM, né? Porque quando a gente fala em segurança, é uma coisa muito ampla, é o papel do governo do Estado, que você tem que aproximar, né, a prefeitura com o governo do Estado. Mas a GCM, Mauá, eu acho que é uma guarda realmente bastante efetiva. Eu acho importante a gente frisar isso, né? Na defesa do patrimônio, de estar ali presente. A gente sempre tem uma base móvel na região central, que é onde um lugar que você realmente tem que ter essa proteção. Então eu acho que a GCM de Mauá é realmente muito efetiva para o número de guardas que ela possui, né? Nós temos aí 212 guardas. Né? E não é que tá todo mundo trabalhando. Dentro desse efetivo de 212, você não tá com os São 212 na rua. Mas você divide isso em turnos. Né? Então você tem que racionar isso. Às vezes você tem 20 guardas trabalhando na cidade inteira naquele momento. Você tem que dizer que ainda você tem guardas aí que estão fazendo afastados ou estão no atendimento administrativo. Você tem protocolos, a gente instalou protocolos ali, né, até relacionados à própria saúde mental do guarda, né? Quer dizer, no momento que ele tem uma ocorrência com um tiro, ele passa por uma avaliação psicológica. Então, são uma série de questões. E a gente teremos agora, né, um novo efetivo, né, a partir do concurso público. Então, talvez esse ano ainda não teremos mais 100 guardas, ano que vem mais um bom contingente. Tudo isso para proporcionar essa segurança mais efetiva ao cidadão. Mas o papel da GCM na segurança pública, o papel do município na segurança pública é um papel mais secundário, complementar. Né, porque a responsabilidade constitucional é do governo do Estado e também da União no sentido de planejamento, da União no sentido de financiamento e mais efetivo do governo do Estado. Então, se você tem um problema de segurança pública ali regional, e é regional, porque você pega os índices das cidades aqui, você vê o quanto tem aumentado. Em Santo André mesmo, a gente está falando aqui que proporcionalmente tem mais roubo de carro em Santo André do que na capital. Lógico, proporcional ao tamanho das cidades. Então você tem um problema, efetivamente. E você não sana isso só com repressão, você não sana isso só com mais policiais militares e com mais guardas civis. Né? Você tem que ter um trabalho de investigação. Você tem que ter um trabalho mais efetivo de investigação da Polícia Civil. E a Polícia Civil precisa de investimento. A Polícia Civil precisa do quê? De material humano, de investimento financeiro. Então, esse é uma questão que a sociedade tem que cobrar um pouco mais do seu representante, no caso do governador, que foi eleito numa linha de repressão. Sim. Né? O Tarcísio foi eleito numa linha de repressão. Então, ele coloca no imaginário das pessoas, né, o bolsonarismo de forma geral coloca no imaginário das pessoas que tem que ter repressão, a polícia militar tem que entrar matando todo mundo. E não é dessa forma que você vai resolver a segurança pública. Você resolve a segurança pública, né, você diminui você aumenta a sensação de segurança a partir do momento que você tem uma investigação policial mais efetiva. Né? A polícia ostensiva ela serve como forma de, primeiro, prevenir e, de segunda forma, repelir aquele crime que está ocorrendo. No momento que ele já ocorreu, a única forma de você saná-lo, de você prevenir que o mesmo meliante cometa o mesmo crime é com a Polícia Civil, não há outra forma. E você tem uma defasagem de policiais civis e de investigadores, de forma geral, delegados, etc., no estado inteiro. Então o problema de segurança pública é esse, né? É falta de planejamento via do governo do estado. Os municípios eles têm um papel secundário. De fazer um papel com base mais na questão urbanística. Ou seja, próprios públicos, eventos públicos relacionados à prefeitura. É lógico, a questão dos pancadões é um problema regional, tem que ser resolvido. E não resolvido somente no sentido de repressão, chegar lá e sair quebrando tudo.
mas também no sentido de proporcionar à juventude, porque por que a juventude vai pro pancadão? Talvez porque é o único local ali de... O fluxo, né? O fluxo. Por que o fluxo chama o fluxo ocorre nos locais que ocorre porque talvez não tenha outra opção. Então tem que ter uma outra opção, é lógico, né? Se está incomodando o morador, né, perturbando o sossego no morador ou sendo um local apropriado para crimes, tem que ter repressão. Mas também tem que ter inteligência de proporcionar ao jovem que está lá uma outra saída. Você sabe que eu não nasci em Mauá, mas moro em Mauá desde muito pequena. E morei em regiões realmente em que o tráfico e toda essa coisa funciona, né? E eu lembro muito bem, assim, sabe aquelas coisas que marcam a gente? É muito engraçado, né? Aquelas coisas que marcam a gente. Eu tava numa aula da faculdade e o professor tava falando sobre criminalidade e tal, não tal. E ele fez uma pergunta que ele fez assim, aquela coisa bem... Pá! E aquilo me marcou. Ele falou assim, porque quem mora na periferia tem muito em si essa coisa de que quem protege é o crime. E aquilo me marcou muito porque, assim, na rua da minha casa, a gente realmente tinha essa coisa de aqui não entra o crime, aqui ninguém rouba o trabalhador. E aquilo me marcou porque era realmente algo entranhado em mim, né? De que nós estávamos protegidos. E aí a gente tem essa coisa de que, quem vai pro fluxo e tal, é uma coisa de... E eu acho que não é bem assim, não sei. Quando o Estado ele é inefetivo, ineficaz, um outro Estado se cria. Se cria. Isso é um fato. Então, o crime organizado ele entra justamente onde o Estado tem muita deficiência. A gente tem uma demanda de habitação muito grande, tem uma demanda de saneamento básico muito grande. E aí a segurança pública entra e também existe uma deficiência e talvez uma falta de uma dinâmica mais razoável entre Estado, quando se fala no seu aparelho repressor, né, em confiança na polícia, e a sociedade de forma geral, principalmente as classes mais baixas. Sim. Então existe essa diferença, uma coisa sociológica, histórica, até estatística, né? Quando você vê ali gente enaltecendo assim, alguns órgãos de repressão, eu vejo até gente enaltecendo o DOPS. É uma tristeza, né? É uma tristeza, porque ela está defendendo uma repressão quase que fascista, e não é por esse lado que a segurança pública toca. A segurança pública toca com inteligência, né? Lógico, existe a questão da punição. Quem cometeu o crime tem que ser punido. Mas existe a questão do Estado de Direito, né? Eu até faço esse paralelo, porque você sempre ouve aquela comparação, né? Porque lá nos Estados Unidos isso não teria acontecido, porque lá na Europa é diferente. Não, será que é diferente? Não, não é. Será que é diferente mesmo? Né? Vamos estudar, então, como é que funciona o aparelho repressor dos Estados Unidos, que não é muito, digamos assim, espelho para o mundo, né? Nesse quesito. E como é que, por exemplo, funciona a Europa. Na verdade, a Europa é muito mais progressista nesse campo, né, do que a América Latina. Você pega na Europa, por exemplo, já tem vários países lá na questão da maconha, na questão do aborto. Não, a mesma segurança mesmo, né? Os guardas lá não andam armados, né? Não tem essa coisa. A polícia militar, por exemplo, é uma coisa muito brasileira. Não existe polícia militar no Ocidente desenvolvido. Né? Quer dizer, a figura do exército tomar conta de segurança pública e não de um aparelho civil. Isso na Europa é assustador, né? Eu até falo assim, por exemplo, você vai pro Chile, né? O primeiro dia que eu cheguei em Santiago, tava tendo uma manifestação em prol dos carimbenhos, carabineiros, na verdade. Depois eu fui entender, conversando com algumas pessoas ali, que era um grupo de pessoas que estavam enaltecendo que seria a polícia militar chilena. E eles utilizam muito esse discurso bolsonarista aqui no Brasil, de que Deus, pátria e família, quem cometer crime tem que morrer. E veja, olha os índices de criminalidade no Chile e olha os nossos índices aqui. Então eles querem transformar a ideia de segurança pública muito próximo do que nós temos aqui, sendo que, na verdade, eles são muito mais progressistas do ponto de vista histórico nessa repressão e tem índices muito maiores do que o nosso. Estou falando de um país que é aqui do lado, o Chile, embora não faça fronteira, mas é aqui do lado. E você pega a Europa de forma geral, né? Você pega a Europa de forma geral, como ela é progressista no tema segurança pública, e ela não deixa de punir, mas ela investiga.
né? Então, quem cometeu um crime na Europa tem muito mais chances de ser preso do que no Brasil, que tem um aparelho repressor que mata escondida, né? Mas ele não desvenda, ele não investiga de forma satisfatória. Então você pega aqui o índice de homicídios no Brasil. A cada, sei lá, 10 homicídios no Brasil, 1 é solucionado. É assustador, né? É assustador. Então você tem 9 assassinos soltos. E você acha que você vai resolver isso com repressão ostensiva? Não vai resolver. Você não vai resolver isso com mais GCMs na rua, você não vai resolver isso com mais policiais militares na rua, você vai resolver isso quando você tiver um aparelho de Estado inteligente que vai resolver. Essa é a grande questão. Né? Por que se rouba tanto carro? Por que a sensação de segurança das pessoas é tão baixa no Brasil? Né? A gente está falando de um Estado que tem o melhor índice de segurança pública da federação. Nós temos aí menos de 10, 7 ou 8, na verdade, a cada 100 mil homicídios. São 7 homicídios ou 8 homicídios, salvo engano, a cada 100 mil. Que é um índice considerado aceitável pela ONU, né? Por todos os organismos internacionais. Só que você tem estados da federação que é 30, 40, quer dizer, se morre mais gente no Brasil do que guerra. É absurdo isso. E os índices às vezes têm caído, segundo alguns estudos, né, sociológicos, e também da própria antropologia, que está sendo estudada nesse ponto, por causa do crime. Às vezes o crime acaba sendo mais efetivo na redução, o crime organizado acaba sendo mais efetivo com suas regras na redução do que necessariamente o Estado. Em si. Então a gente tem uma falência de segurança pública, uma falência institucional. Quanto tempo se discute uma reforma do Código Penal? Né? Você tem aqui um aparelho penitenciário no Brasil que ele é medieval. E as pessoas querem que seja medieval. As pessoas acham o seguinte, acham legal aquilo. Acham legal. Então o cara cometeu o crime, o cara tem que ficar lá mesmo. Pra ele aprender. Não, ele não aprende. Além de não aprender, ele entra numa lógica do crime organizado. Na verdade, eu quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu cobria muito essa parte de previdência social. Uhum. Gente, eu queria morrer, Matheus, quando começava aquelas correntes que já começou de novo. Aquela coisa de, não, porque vão pagar mais o auxílio que a família... Reclusão. Gente... O auxílio reclusão, eu falo que é a primeira fake news, assim... digital. Porque eu lembro que eu recebi e-mail de um palhaço e auxílio reclusão, o preso ele recebe mais do que a família. O auxílio reclusão, pra que é auxílio reclusão? Pra aquele primeiro, que ele tem que ser segurado Ninguém gente. Do INSS. Ou seja, o cara tem que ser trabalhador. O cara tem que ser trabalhador. O cara, para receber auxílio reclusão, não é ele que recebe auxílio reclusão. Não, é a família. É a família que recebe. Então, sabe aquela pessoa que dirigiu bêbada, matou uma pessoa e foi presa? Às vezes o cara é trabalhador, cometeu um deslize, tem que ser punido, óbvio, mas a família não tem que ser punida, a família não tem que passar fome por causa disso. Então o Estado vem e oferece um auxílio reclusão, se o cara, se é um caso de infrator, tem um salário até um teto, né? Sim. Ele vai receber aquele valor. Não vai ser maior do que o que as pessoas recebem no INSS, não gente. É maior. Não é, e não funciona assim. E é a família do segurado, né? Eu não sou nenhum previdencialista, mas é a família do segurado que recebe. Né? Então, o Brasil, historicamente, ele é um país das fake news. Né? O nosso é assustador. O império caiu por causa de uma fake news. Né? O Getúlio Vargas, né, deu um tiro no coração por causa também de mentiras, etc. Então, assim, historicamente, nós somos um país das fake news. Só que nos últimos 15 anos é um negócio maluco. Assustador. Né? Uma coisa se propaga rápido. E olha quanta fake news teve aí nos últimos 3 anos, né? Nos últimos 2 anos. É uma coisa escatológica. Enfrentamos uma pandemia com fake news. Nossa. Né? Então, não vacina, você vai virar um jacaré. Né? E pior que tem gente que acredita. Então, é complicado. O Brasil é um país... Você vacinou seu filho? Vacinei. Tá. Você vacinou? Eu me vacinei, eu tenho todas as vacinas, agora tenho que tomar mais uma, né? Eu não tomei ainda a bivalente, eu tô com um pouco de medo da bivalente. Eu não tomei porque eu tomei antibiótico. Então... Eu também tô nessa. Eu não consegui tomar ainda porque eu tô sempre doente e não pode tomar. Vou tomar semana que vem, não vou. Eu não tomei ainda porque eu tomei antibiótico faz pouco tempo, tive pneumonia, então não tomei. Mas tem que tomar, e a vacina é um ganho social, né? E até isso foi combatido. Eu acho engraçado, né? A minha filha, na verdade, as pessoas acham engraçadinha a Isabela quando faz, porque ela vai ela me deu uma bronca, inclusive, gente. Minha filha me deu uma bronca porque ela não tomou ainda da febre amarela. Mamãe, você ainda não me levou pra tomar a vacina da febre amarela, porque tava em falta.
A gente foi viajar, ela tinha que tomar, ela não tomou, mas ela tinha a dose que era o suficiente para que ela fosse viajar. E aí, e a Isabela tem muito isso, porque ela fala isso. A vacina é um pacto social. Ela teve esse entendimento, né? De que a gente tem que tomar para proteger o amiguinho que não pode tomar. Sim, e ela tem um amigo, inclusive, na escola, que ele é alérgico, então ele não pode tomar uma série de vacinas porque ele é alérgico ao ovo. E aí ela sempre fala, mamãe, eu tenho que tomar para poder deixar o Miguel. Eu acho tão engraçado. Porque não é todo mundo que tem essa... o meu filho tem 4 anos e ele nem chora mais com vacina. Ele tem todas as vacinas em dia, já fala, você vai tomar vacina e não chora, nada. Pra ele até arregaça a manga e manda ver. Ele não chora mais com vacina, ele tá acostumado, habituado, educado à vacina, né? Então a gente não pode ter governantes no país que governam com base em rede social, que governam com base em fóruns, na internet. Seguinte, ó, tem uma turma aqui na Deep Web que tá falando que vacina é isso, o cara governa com base nisso. Né? É isso que a gente passou por alguns anos aqui no Brasil. Em todas as esferas de governo nós tivemos esse tipo de problema. Todas. Nós tivemos esse problema principalmente no governo federal, né? Um governo que boicotou as vacinas. Sim. Né? E nós tivemos esse problema em alguns estados que adotaram essa linha do presidente da República e em alguns municípios, né? Que não vacinaram da forma que poderiam ter vacinado. E o papel da saúde pública, que é justamente, né, o meu tema de mestrado, ele é um papel tripartite. Todos os entes federativos têm a sua participação efetiva, né, sobre o assunto. Todos os temas relacionados a bem social, ao bem-estar social, eles passam no Brasil pelos 3 níveis, né, do Poder Executivo. Não, eu acho interessante porque, assim, né, quando a gente fala em assuntos jurídicos, fica todo mundo meio, quê? E é uma secretaria em que tudo passa, né, Matheus? É extremamente importante a sua participação em todas as discussões, porque a gente sabe que o direito está presente em tudo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que faz a Secretaria de Assuntos Jurídicos? Ela faz um papel que tudo passa por ela e ela não aparece. Então, é tipo o pinguim do Madagascar, sorria a cena, pessoal. Então quando você assiste uma inauguração de qualquer bem público, imóvel, obra, aquele viaduto, tudo passa pelo jurídico, porque a gente tem que analisar a legalidade do feito, etc, etc, etc. Então, o trabalho da Secretaria de Assuntos Jurídicos, ela tem um trabalho meio. Passa por ela, né, toda a questão de análise de licitações, passa por ela também a demanda vinda de processos judiciais, em que o município é parte. Uhum. Então, tanto as execuções fiscais, quando a gente vai executar maus pagadores, por exemplo, ou de pessoas que o município, por algum motivo, vira credor, ou então demandas que o município, né, por algum motivo, o município acaba sendo réu. Então, todas as demandas, então você imagina assim o quanto de demanda... Quase nada, né? Quase nada no município. Eu processei a prefeitura. Exato, então assim, todo mundo processa a prefeitura. Tem gente que acha que é um dever cívico. Eu falo, a prefeitura não é um dever cívico você processar, o banco sim. Processa o banco, não processa a prefeitura. Mas, de qualquer forma, toda demanda judicial que a prefeitura enfrenta, e muitas vezes também extrajudicial, passa pelas Secretarias de Assuntos Jurídicos. Então, toda a parte contenciosa, né, mas também toda a parte parecerista, etc., também passa pelo jurídico. Toda demanda que demanda alguma dúvida de algum órgão dentro do departamento. Quase não tem, né? Quase não tem. Se remete a jurídico. É muito comum, né? Chega cansado do prefeito, eles perguntam de alguma coisa e falam, tá no jurídico. Às vezes não tá, né? Mas tá lá no jurídico, tá no jurídico. Então, é uma secretaria que ela acaba sendo um neurônio do poder público, né? Eu vou tricotar aqui. Eu, na verdade, cubro política há muito tempo, e a gente sabe que, por exemplo, a máquina pública, o inchaço da máquina pública, é uma história que vem e vai e volta, e tem que fazer a reforma, e vamos fazer a reforma, e aí a reforma não sai, e aquela coisa que entra governo e sai governo, vou diminuir gasto público, e é uma coisa meio engessada, né, Matheus? Sim, é uma coisa muito difícil de você fazer andar. Eu acho, por exemplo, que não dá pra gente pensar em ter uma prefeitura que funcione com menos pessoas. É uma coisa muito difícil. Quando eu fui comissionada da Prefeitura de Mauá, eu tive uma noção de como as coisas funcionam, porque assim, se você tem cargo de comissão, e você tem cargo de provimento, e você tem cargo efetivo, e você tem...
E é uma dança difícil, né, para quem está ali coordenar. E passa diretamente por quem? Pelo assuntos jurídicos. Passa pelos assuntos jurídicos. Passa pelos assuntos jurídicos porque, justamente, esse aparelho, a Secretaria serve também para tentar desburocratizar o poder público. E dá para fazer? Não dá. É difícil. Dá em algumas circunstâncias, né? A gente está fazendo investimento na Secretaria. Então, tivemos agora concurso público. Há muitos anos não existia um concurso público, né, relacionados aos procuradores. Criamos um cargo que é o analista jurídico, justamente para dar esse apoio ao procurador. Então, vamos aumentar o efetivo de procuradores, vamos aumentar o efetivo administrativo. Né? Criamos um cargo auxiliar aos procuradores no sentido de dar mais dinâmica. Né? Dar mais dinâmica. Aumentamos até a estrutura física. Estamos fazendo toda uma reforma física ali, de deixar algo mais, eu falo clean, né? Então é um ambiente que agora vai ficar todo aberto, eu consigo ver todo mundo ali. Fizemos algumas trocas relacionadas à Procuradoria-Geral, justamente com qual é a nossa ambição? Trazer dinamismo, né? Para toda a máquina pública, trazer esse dinamismo e celeridade. Que é uma coisa que, lógico, eu falo que o poder público, nem falo só Mauá, eu falo poder público de forma geral, como um todo, né? Como um todo, diante do todo o nosso comportamento normativo, que muitas vezes o comportamento normativo brasileiro é um comportamento totalmente paternalista, de tratar o brasileiro como uma pessoa que não tem condição de decidir nada, ele acaba trazendo muita burocracia. Né? Então, nós temos uma lei de licitações que acabou de ser inovada, digamos assim, que entrou em vigor e não entrou em vigor ainda, porque os poderes públicos, né, o poder executivo de forma geral, a nível Brasil, não estava preparado para isso, embora teve 2 anos, mas ninguém se preparou, principalmente o governo federal, o governo estadual, a ponto de que a gente tem um Estado que trata e cuida, né, do cidadão como se ele fosse um incapaz. Sim. Eu faço muito esse paralelo com o direito eleitoral. Muito. Então, o direito eleitoral, você tem lá a lei da ficha limpa. Então, eu tô dizendo pro eleitor o seguinte: você não pode votar nesse cara porque esse cara cometeu algum tipo de crime, ilegalidade. De crime, ilegalidade. Isso é uma coisa que, naturalmente, o eleitor tinha que tirar. Naturalmente, o eleitor tinha que tirar. Se aquele prefeito foi preso 2 vezes com dinheiro na panela, tem que tirar. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem que tirar, como tirou. Só que aí a gente vai discutir se ele vai ter o registro de candidatura ou não. Ai, Matheus, então, pelo amor de Deus, que até hoje eu não consegui entender como. Vai discutir se tem ou se não tem. Eu tô dizendo o caso dele como caso simbólico, mas tô dizendo isso a nível Brasil. O Collor, por exemplo, agora acabou de ser preso e tem mandato, né? Tanto tempo com mandato, 30 anos com mandato, foi tudo, foi senador, presidente da República, foi senador. Deputado. Então eu tô dizendo assim, né, a gente trata, o direito eleitoral acaba tratando, por exemplo, todo mundo como se todo mundo fosse uma criança. E essa é uma cultura do direito brasileiro. Tadinho, né? Mas será que ele teve culpa mesmo? Não, quando eu falo criança, ali, é o eleitor. Eu falo assim, é o próprio eleitor. Assim, a falta de cultura política acaba traduzindo no aparelho normativo, e o aparelho normativo sendo... O rouba mais faz. O aparelho normativo tratando todo mundo como incapaz de tomar as suas próprias decisões. Se a pessoa votou num cara como o Collor, tem que aguentar as consequências. É lógico, você tem que ter mecanismo de você evitar o aparelhamento econômico, né? E também o abuso do poder político. Isso é um fato. Porque senão você não tem mudança de poder. Você tem a cultura do colonialismo, que é muito comum no Brasil, né? Eu diria que a gente fala muito do Nordeste, mas não só o Nordeste, não, né? Fala lá mesmo. Eu falo na última eleição, como é que foi o aparelhamento ali. Só ver as ações que teve, né? Eu fico um pouco assustada como famílias vão mantendo, né, o poder de geração em geração. É um pouco assustador isso, a gente pensar isso. Então, assim, não é só o Nordeste, está muito mais perto do que a gente imagina. Então, aí nesse caso, sim, o Estado tem que saber ser um mediador ali, né? Mas ele não pode também tomar a figura do eleitor, né? Então, ele não pode chegar aqui e dizer quem eu posso votar sem ter minimamente uma lógica legislativa nisso. Agora, também, a gente não pode também deixar Deus dará, é só ver também como é que foi a eleição ano passado com o Bolsonaro, que colocaram ali todo um aparelho repressivo no Nordeste, para não deixar as pessoas votarem. Qualquer lugar do mundo esse cara estaria preso. É absurdo. A gente fala tanto na Europa, como eu falei, eu volto, né? Falamos tanto na Europa, como é que seria esse comportamento num país europeu.
É né? muito assustador. Dia né? 8 de janeiro, o que teria acontecido? Né? Talvez alguns países teriam adotado lei marcial ali, que foi a tentativa do golpe de Estado. Foi. Teria gente fuzilada em alguns lugares do mundo por causa disso. Então, a gente também tem que tratar que assim, tem alguns setores da sociedade que você não tem muito diálogo. Eu já estava conversando isso até hoje na hora do almoço aí com um colega advogado. Assim. Tem setores extremistas na sociedade, isso não é só uma exclusividade do Brasil, Não. que de forma sociológica você não consegue ter diálogo. Esses o Estado tem que reprimir mesmo, não tem jeito. Né? Não tem como. E você acha que em Mauá isso existe nesse sentido? Qual é a sua opinião? Eu faço a seguinte reflexão. Pode perguntar pro prefeito, pro Marcelo, como é que foi a eleição 2020, o que a gente passou ali. É mesmo. O que a gente passou ali. Porque assim, a gente tem muito essa coisa, né, de que Mauá é uma cidade que historicamente vota pelo PT, e o PT tem uma facilidade maior em Mauá. Eu não sei. Então, tem uma parcela da sociedade que realmente é petista, mas você tem uma parcela da sociedade que ela é, antes de tudo, eu nem falo que ela é antipetista, eu falo que tem uma parcela da sociedade que rejeita tudo e todos, né? Então essa é uma parcela mais difícil de diálogo. Entendi. Né? Mas aí quando você pega essa parcela da sociedade e você alinha ainda com um aparelho político disposto a cometer qualquer tipo de ilegalidade para se vencer uma eleição, você dá uma eleição totalmente polarizada como aconteceu naquele período, né? Então, e eu acho que caminha para ser assim de novo, né? Caminha para ser assim. Você tá vivendo isso, mas né? a diferença é, do lado agora do governo, você tem pessoas que seguem a regra do jogo, né? São pessoas que não ficam mentindo por aí, né? Não ficam inaugurando obra que não é dele. Né? Não ficam aí dizendo coisas que... Esses dias aí até, quando tava aquele pânico das escolas, o cara me faz um vídeo criando mais pânico. Não manda os filhos pra escola. Como assim não manda os filhos pra escola? Às vezes eu fico assim, sabe? Eu brinco com meu marido, eu falo, Renato, a sensação que eu tenho é que às vezes eu sou a única pessoa que tem coragem de falar, você tá louco? Exato. Porque assim, eu não vejo outros jornalistas ou outros portais tomarem essa frente. E eu acho um pouco assustador isso mesmo. Porque... O cara é deputado, gente. Ele foi para as mídias sociais causar um pânico no momento em que estava todo mundo em pânico. A mídia ela tem um papel fundamental nessa circunstância em todas, né? A mídia ela tem um papel fundamental sob a ótica de dizer a verdade. Sim. Trazer à tona algumas verdades. Sim. Mas você sabe que assim, eu vou aproveitar aqui no momento e vou falar. Nós temos realmente tomado a decisão de não divulgar algumas situações, principalmente porque elas foram motivadas ultimamente pelo pânico. Então, quando a gente escuta e que a gente sabe que tem acontecido de crianças levarem canivete ou alguma coisa, e a gente tem tomado a decisão de não divulgar porque são decisões que os pais apoiam, os pais colocam filha para sua proteção. E aí a gente fica meio de mãos atadas, né? Porque a gente chegou a um consenso de que a gente não vai divulgar esse tipo de caso, porque só tá piorando. Só tá piorando, mas assim, existe as mídias. Existe uma mídia responsável e existe uma mídia irresponsável. Mas é que eu acho que as mídias sociais, Matheus, ergueram muita gente que então não hoje, tinha assim, não tem qualquer preparo. Não. Então assim, o cara cria uma página na internet e sai falando um monte de besteira. Tem 200 mil, 500 mil, 1 milhão de seguidores. Então aí o cara sai aí criando um monte de besteira. A gente passou aí muito tempo aqui na administração com esse tipo de casos, assim, recebendo páginas. Como é que você vai dialogar? Uma coisa é você ter um jornal oficial, Sim. né, que vai te mandar lá um e-mail, que vai questionar um assunto, e outra é uma página na internet, você não sabe nem quem é o cara, e o cara posta lá sem te perguntar nada, se seguindo qualquer tipo de ética jornalística. Não, você é advogado. Sim. Você teve que estudar 5 anos para se formar advogado, e você só se tornou advogado para praticar a partir do momento em que você fez a prova da OAB. Quando a gente fala em comunicação social, a gente não tem isso. Começa aqui, por exemplo, o MTB. Para ser MTB, gente, MTB é um registro de jornalista. Para que eu tivesse MTB, eu tive que me formar em jornalismo e lá eu fui na primeira vez com o meu certificado de conclusão de curso e não consegui. Porque eu tinha que ter o diploma. O certificado não era o suficiente. Então, o diploma para conseguir o MTB. Hoje em dia, você não precisa mais disso. Para que você consiga o MTB, você precisa de uma matéria publicada, algo num site. Então, eu realmente acho que
Eu sou muito defensora, primeiro, do projeto que está em votação no Senado, Sim, né? sim. Para que você tenha essa coisa aí contra a fake news e uma regulação das mídias sociais. E eu realmente acho que hoje a internet é terra sem lei, cara. Isso me deixa muito assustada. Então a gente faz a seguinte comparação. Essa caneca aqui, para ser produzida, ela teve uma regulação. Não. Não, teve produzido uma regulação. Passou pelo Inmetro, passou por alguma coisa. Tá. Tem um Procon investigando se essa caneca aqui não vai causar algum problema para minha saúde. Entendi. Né? Ou vai causar algum dano ao consumidor. Então, se tem algum órgão Não, ali... o jornalismo, a não, comunicação social não a tem, mídia... né? E quando você vai regular, fala assim, cerceamento da liberdade de expressão. Não. Não, não é. A liberdade de expressão ela não é irrestrita. Não ela é, é um gente. direito fundamental. Isso é um fato. A minha liberdade de expressão termina a partir do momento em que ela pode fazer com que outra pessoa se machuque, que outra Ela pessoa... pode causar um problema social. Exato. Então, eu faço o seguinte paradigma, por exemplo, né? Que é algo que o mundo inteiro está se discutindo. Vou dar um exemplo. Quando teve aquele atentado terrorista na França com aquele jornal... Aquela que fez a caricatura... Não foi Le Monde, foi... Caricatura islâmica, né? Caricatura islâmica não foi Le Monde. Agora não vou me lembrar qual foi, desculpa. Charlie Hebdo. Foi isso. O Charlie Hebdo. Quando teve aquele atentado, a questão da liberdade de expressão foi muito discutida. Por que aconteceu aquilo? Lógico, não existe justificativa para um atentado terrorista e o massacre que foi feito igual grupos radicais ligados ao islamismo fizeram. Isso é um ponto, isso é um fato. Mas será que a liberdade de expressão ele também não foi, digamos assim, utilizada de forma indevida? Porque como é que você vai fazer uma caricatura de um personagem tão importante para a segunda maior religião do mundo? Né? Assim como o cristão também não quer que se faça uma caricatura de Jesus Cristo. Ninguém quer isso. Né? Então, até que ponto a liberdade de expressão vai? Né? Eu acho que a liberdade de expressão é válida na liberdade de crítica, na de cátedra. Mas quando ela ultrapassa alguns limites e pode causar ali algum problema social, talvez ela tenha que ser ali regulada, ela não pode ser anônima, né? Então tem uma série de situações que a gente tem que refletir. Você sabe que eu encontrei o Marcelo, eu não vou me lembrar a data agora, acho que foi 28 de abril, foi quando ele foi fazer a abertura da obra para a escola ali no Vila Cis, esqueci o nome da escola também. E aí ele... Vani, acho que é isso? Maria Vani. E lá ele falou... Eu tinha acabado de sair... Foi na época realmente que eu lembro que era época perto da Páscoa. Eu tinha acabado de sair do shopping e eu vi uma mulher chorando muito e desesperada porque ela ia buscar a criança na escola porque tinha dado invadir. Eu falei, gente, isso é mentira. E a minha irmã é diretora, já cansei de falar isso aqui, minha irmã é diretora escolar. E eu perguntei, eu falei, irmã, tá acontecendo alguma coisa? Ela falou, rolou uma história de que o pessoal foi preso no Cerqueira Leite. Eu encontrei o Marcelo e naquela data o Marcelo me falou, ele falou, olha, Paula, a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente teve realmente a informação de que o pessoal do DHPP veio e fez prisões ali no Cerqueira Leite. A gente acredita que se fosse algum tipo de invasão, teria chegado essa informação pra gente, não chegou. E chegou pra imprensa depois. A informação que chegou pra imprensa depois foi a seguinte, e foi muito assustadora, gente. E eu conversei com o Márcio e a gente chegou à conclusão de que era melhor a gente não fazer a divulgação da maneira como estava sendo feita para não assustar mais. Mas o que aconteceu naquela data? Foram iniciadas investigações no Sul sobre pessoas que estavam fazendo tortura psicológica com adolescentes. E um dos meninos que fazia essa tortura foi preso em Mauá, no Cerqueira Leite. 14 anos, acho, 16, eu não vou me lembrar a data dele, a idade dele agora, mas era um adolescente. Os pais sabiam, Matheus? Não tinha ideia do que o menino estava fazendo. Ele ficava dentro do quarto e aí ele tinha esses comparsas, eles se reuniam numa rede social que chama Discord, acho que chama. E meu marido falou que ela é uma rede social super usada hoje em dia. Ele falou, eu tenho. Eu falei, como é que você tem isso, seu louco? E meu marido trabalha com segurança de informação. Ele falou, eu tenho, porque lá rola um monte de coisa que a gente tem que ficar investigando. Porque não é regulamentada. E aí esses caras faziam esses bate-papos, e aí eu entendi depois a gravidade da situação como um todo, por isso que eu tô trazendo isso aqui. Chats que as crianças usam, principalmente para jogar aquele joguinho Roblox. Meu afilhado usa e adora. Então, assim, pelo que eu entendi, o Roblox não tem o chatzinho, então eles baixam um chat pirata e normalmente eles usam um Discord para conseguir fazer essa... E aí esses caras acessavam essas meninas, normalmente moravam no sul do Brasil, e aí eles conseguiam o endereço, porque começavam a conversar, tiravam fotos para que elas
se sentissem perseguidas mesmo. E começavam a fazer ameaças. E eram coisas, assim, bizarras quando a gente fala em escravas virtuais, elas eram escravas mesmo. Elas tinham que fazer vídeos de zoofilia, coisa de assassinar bichinho de estimação. Muito assustador. E um dos meninos mandantes era de Mauá. A gente tá vivendo, assim, novos tempos. Isso é um fato, né? A nossa legislação e a sociedade de forma geral não está preparada para esse avanço, né? O que se aconteceu no mundo nos últimos 20 anos, uma mudança tão grande, tão dinâmica da sociedade, que a sociedade não estava evoluindo nessa velocidade. Então a gente passou, vamos devagar na história. A Idade Média durou mil anos da mesma forma. Isso. Nos últimos 10, a Nos coisa últimos mudou 10, de uma velocidade assustadora. A sociedade não é mais a mesma de 2013. Não, e eu acho que a gente está bastante adiantado nessa história pela regulamentação da internet, pelo marco que a gente fez, então, né? Tanto o Marco Civil e tanto agora a nova lei que está sendo discutida, são pontos importantes, né, nessa regulamentação. Mesmo assim, tem que ter a lei em si não é suficiente. Não é o suficiente. A repressão estatal nunca é suficiente se você não tiver uma consciência. Uma consciência de classe, inclusive. E é difícil, né, gente? Porque esses adolescentes estão chegando assim... É difícil. Então, assim, você tem uma nova geração... Eu não sou tão velho assim. Quantos anos você tem, Matheus? 32. Muito, gente, eu tô com 39. Eu tô com 32 anos. E eu não consigo acompanhar, por exemplo, esses jogos. Não eu não consigo acompanhar chats, Deep Web, Dark... Não consigo acompanhar essas coisas. Eu fico muito assustadora com o TikTok, porque eu não tenho TikTok, gente. Eu não tenho, eu tenho, eu gosto, o pessoal fica brincando que eu gosto do TikTok, sabe? Minha área de lazer. Não, o TikTok, por que pareça, eu gosto de acessar os vídeos relacionados à filosofia, ao direito, tem muita gente que tem. Aliás, a OAB discutindo recentemente se advogados poderiam fazer vídeos no TikTok relacionados ao direito e tal, né? Olha que ponto. Olha só. Se isso era uma propaganda, sabe? Então, assim... Sim, a OAB é bastante rígida com essas coisas, né? Então, a OAB discutindo o TikTok. Mas como é que você... Qual o papel da advocacia hoje nesse cenário digital? Né? Aliás, os crimes digitais, nós estamos falando da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Então, assim, você tem um arcabouço jurídico no Brasil até razoável. Sim. Até razoável. Mas ainda muito limitado, né? Muito limitado. E além de limitado, qual o papel dessas mídias? Assim, qual o papel do Facebook? Você pode perguntar para qualquer advogado que já acionou o Facebook judicialmente, qual é o comportamento do Facebook, do grupo Meta, né? Como ele reage. Como ele reage. Por exemplo, você vai pedir uma informação. Ele não passa. Ele não passa. Ele vai contestar, ele paga, mas ele não passa as informações. Não tira do ar o negócio. Não, sabe? Ele só tira do ar quando tem demanda judicial, quando tem uma liminar. E ele usa o tempo que for pra tirar. E até isso, tem tudo de compartilhamentos que isso vai rolar, né? Então, assim, o papel o advogado que chega pra mim e fala que é contra a PL, que tá sendo discutida... Desculpa, o cara nunca advogou nessa área. Não é possível, né? Não eu fico porque realmente nós temos assustada também. Essa cultura do cancelamento. Essa cultura do cancelamento que tá matando pessoas. Você vai lá, você cancela a pessoa na rede social, como se isso fosse resolver. Eu até faço Eu fui cancelada. Eu não fui ainda, mas uma hora eu fui cancelada e eu vou falar com você, porque talvez você me entenda. Se você tem um filho autista, não é? Sim, tenho. A antiga escola, tirei minha filha de lá. A antiga escola da minha filha ensinou as crianças a fazerem um escudo de proteção. Não foi contra, eles foram muito espertos. Um escudo de proteção para o Miguel. Aí eu falei, isso é segregação. Vocês estão segregando. Porque quando você ensina uma criança de 3 a 4 anos que ela tem que fazer um escudo de proteção quando um amiguinho autista chega perto dela, isso é segregação. Sim. E eu falei isso para as mães disseram que eu estava dificultando a maneira como essa criança estava sendo incluída na escola. Eu falei, não, a gente tem que ir lá conversar com a escola exatamente para evitar esse tipo de comportamento. Ai, mas você vai levar um sofrimento a mais para essa mãe. Me cancelaram, cara. Tive que tirar minha filha da escola. Então, assim, se alguém faz o escudo de proteção ao meu filho, você pode certeza que a escola vai ser acionada. Não é? Foi o que eu fiquei Ela vai pensando. ser acionada. A melhor forma de você fazer a inclusão é você tratar a pessoa com isonomia da mesma forma, como qualquer outra pessoa, com ou sem aquela questão, vai ser tratada. Né? Graças a Deus, pelo menos até por hora, meu filho tem esse tratamento na escola dele. E aí eu trouxe essa ideia de cancelamento por causa disso mesmo. Porque, de alguma maneira, alguém conseguiu subverter a ideia na cabeça dessas pessoas que quem estava segregando era eu, ao questionar a escola a maneira como era feito o tratamento. Mas as mídias sociais, ela tem esse tratamento paranoico. Então, assim, até mesmo em ideologias políticas, tanto a esquerda quanto a direita, ela
o que ela procura nas pílulas que você vê na internet, no TikTok, YouTube, WhatsApp? É sempre o cancelamento. Nossa. Você pega o MBL, lá o MBL, você vê lá o Kim Kataguiri faz lá o... É uma perseguição Kim Kataguiri mesmo, jantou né? tal pessoa. Não, sabe? Usando a pós-verdade, que é uma palavra recente, né? É sempre uma forma de você superar o outro, de você lacrar em cima do outro. E eu acho engraçado que eles colocam isso muito pro... Ah lá, a lacração. A lacração. E aí, eles partem pro cancelamento, ou seja, mobilizar pessoas que utilizam as superfícies sociais, porque... E vai todo mundo lá em cima daquela pessoa. Porque o celular dá muita coragem para as pessoas. Dá as muita mídias, coragem. Né? As mídias, né? Você tá protegido ali. O cara se sente muito corajoso, o cara vai lá xinga, o cara vai lá ameaça. Eu nunca passei por isso, mas talvez eu passe um dia. E as ideologias políticas hoje, elas utilizam isso muito. Eu falo que a esquerda também utiliza. E a gente tá com tanta questão a ser discutida no país, a gente fica perdendo tempo com lacração. É verdade. Né? Então isso atrapalha um papel fundamental que é a consciência. É verdade. Mas para terminar o assunto sobre o cancelamento, aconteceu isso, eu fiz o que você falou, né? Eu procurei a Secretaria de Educação, fiz ali a denúncia, e aí a Secretaria de Educação, sim, foi até a escola, e a escola teve que passar por um treinamento para fazer a maneira como falava com essa criança, contratação de profissionais. E é uma outra realidade, porque a gente vai pro mal mesmo, né? Até 2020 e tal, você tinha uma criança, no máximo, autista. Por sala. Por escola. Ah, nossa, imagina, gente, tem várias crianças autistas hoje em dia. Até aquele momento. Hoje, são 2 por sala. Como é que o poder público vai se planejar? A gente criou cargo, a gente fez concurso, né? Mas mesmo assim, a gente encontra dificuldade. Por quê? Porque o autismo é uma coisa muito recente. Conversei sobre isso com o Casimiro, ele falou exatamente isso. Ele falou, a gente não consegue contratar pessoas, porque você tem que ter o auxiliar em sala, né? A gente não consegue fazer a contratação desses profissionais. A gente passa por... O autismo é um problema muito recente. Então, eu falo assim, o meu filho utiliza, graças a Deus, o sistema particular, porque eu tenho condição de dar esse sistema particular de saúde e educação. Né? Porque quem tem condição assim o faz, eles vão no estado que tem uma condição melhor de oferecer um serviço de qualidade para uma pessoa que precisa. E aí, nesse ponto, para eu achar um profissional médico, neuropediatra, é um sofrimento. Você vai lá para qualquer rede DOR, vai marcar uma consulta com o tempo demora. Não, é super difícil. É mais fácil você achar no SUS, às vezes. O Marcelo falou para mim que ele nunca achou um profissional tão difícil de contratar quanto o neuropediatra. Ele falou, não, mas isso é tanto particular quanto público, é muito difícil de você encontrar esse profissional. E você achar um profissional bom, é muito difícil. Porque é uma área que muita gente está se aventurando. E quando a gente fala em filho, né? A gente quer a excelência, né? No meu filho, eu até confidencio aqui. O meu filho foi o seguinte, eu percebi o comportamento dele, as estereotipias dele em casa, no meio da pandemia, né? E você teve dificuldade para que a mãe reconhecesse, ou não? Assim, não é que houve dificuldade. No começo não é que ela negava, mas ela tinha um pouco de relutância. Ela falou assim, mas isso é normal, tal. Só que quando eu conversei com ela falou, não, tá bom, vamos procurar um profissional. E aí a dificuldade de conseguir o diagnóstico. E aí ela achou um profissional, na época. Nós levamos, né? Eu e ela levamos juntos. E aí aquele profissional nem olhou. É um neuropediatra, do hospital renomado, né? De uma rede renomada aqui na ABC. Super indicado, aquela coisa toda, tal. Olhou, não, ele não tem. Eu sou pai, né? Eu sei quando alguma coisa não tá certa. E como é que você vai diagnosticar autismo se você não olha a criança? Você não ficou nem sentado ali, né? Em 5 minutos. Nada, olhou, tá. Não tem, não. Como assim não tem? Eu tô falando aqui, tá? Não, isso é normal de criança. Assim, não. E esse é normal de criança. Me irrita um tanto isso. É um problema. Cada criança é uma criança. Você tem que avaliar desde um contexto. Né? Todos nós somos diferentes um do outro. E aí eu procurei um outro profissional, aí eu fui atrás, achei uma profissional, não paguei convênio, paguei no particular. Ela demorou 6 meses para fazer o diagnóstico. Para fechar o diagnóstico. Pediu ajuda de um neuropsicólogo, pediu ajuda de um terapeuta ocupacional, pediu ajuda de um fono. Né? E aí você conseguiu. E aí ela fechou o diagnóstico. Né? No começo ela até deixar em aberto, mas depois ela fechou o diagnóstico, falou, tem. E a partir daí passou lá o tratamento, fono, terapia ocupacional e a aba. E hoje meu filho, eu acho que esse tratamento que ele tá fazendo mudou a vida dele. Porque quando você tem um grau de autismo mais leve, a principal dificuldade é você conseguir fazer a criança querer conversar com outras, não é? Ter essa parte. E hoje ele conversa, ele pega na mão, ele abraça, ele é super carinhoso.
fala praticamente normal. Inteligentíssimo, provavelmente, porque a maioria, todos os autistas que eu conheço, gente, é uma inteligência muito acima da média. Ele tem 4 anos, então ele sabe o alfabeto, ele escreve o nome. Olha isso, 4 anos. Ele já tá naquela fase de, né, de juntar as sílabas e tal, isso. então ele tá nessa fase. De um desenvolvimento realmente muito acima da média. Acima da média, né? Pelo menos é o que a gente conversa na escola. Que às vezes também é um desafio, porque... Sim, porque ele não quer ficar lá. Não, porque ele parece que às vezes ele desinteressa. Sim. Eu faço com isso com uma amiga também. Ela fala. A professora pergunta, mas eu já falei, professora. É assim. Pra que você quer que eu repita de novo? Eu tenho que ficar aqui até que horas? Eu fui chamado na escola porque ele tava completamente disperso. Tá bom, conversamos lá com a neuropsicóloga, ela falou assim, mas talvez é porque ele esteja desinteressado de algo que ele já sabe. Exatamente. Né? E a escola, você vê que as escolas, os professores, tá todo mundo meio perdido ainda, quando é um assunto do autismo que a gente não sabe de onde veio, de onde, sabe? Então é uma situação... nova também, nova, né, que as pessoas estão convivendo. Né? Existe aí um aumento exponencial de casos. A gente estava discutindo no STJ o tratamento de saúde que os planos de saúde têm que dar no Brasil às crianças autistas com TEA. Com TEA. Transtorno de espectro autista. Então, olha que ponto a gente está chegando, assim, quer dizer, um lobby, né, fortíssimo a nível de congresso, a nível, né, de todas as esferas de poder em relação a essa demanda autista. E né? é um tratamento extremamente caro, né? É um tratamento caro, poder público. Você falou, você tem que ter... As famílias, aí o plano de saúde não vai custear? Né? Então... Custeando já é difícil, né? Então, aí o plano de saúde, sabe, é complicado. Então... Nossa, a gente vai falar sobre direito aqui, a gente não vai sair daqui. Matheus, eu vou mudar de assunto, porque assim, primeiro que eu gosto, porque rende muito. Queria falar agora pra gente fechar os assuntos sobre o seu livro. Gente, Matheus é escritor. Ele escreveu um romance policial, é isso? Sim. Como é que chama? Agora eu esqueci, Caçada ao Olimpo? Não, Caminhada ao Olimpo. Caminhada ao Olimpo. Que fala sobre um detetive que mora em São Paulo. Sim. Não é? E aí, diante disso, são vários assassinatos que ele vai desvendando. Jornalista. É jornalista lá. Jornalista. É verdade, jornalista. Tá vendo só? E vai ser uma trilogia. Me conta, como é que veio esse livro na cabeça? Tipo, na pandemia. Quanto tempo ele morava aí já, esse jornalista? Morava um bom tempo. Esse jornalista morava um bom tempo, mas eu falo que esse jornalista morava 32 anos. Mas, eu comecei a colocar a história da minha mente pro papel na pandemia, quando você tinha ali um momento maior para isso. E aí... Como é que foi nascendo essa história? Porque a história se passa em São Paulo, de jornalistas que começam a investigar alguns crimes, e esses crimes eles estão dentro de uns cenários criados, né, com base na mitologia greco-romana. Então, a pessoa que comete aqueles crimes comete com base na mitologia, mas numa dinâmica contemporânea, numa dinâmica que esses crimes acontecem com base... nesse conflito, né, nessa erosão social que a gente está vivendo hoje. Não, né? Eu li muito rápido o livro, tá na Amazon, né? Tá na Amazon. Porque eu publiquei, na verdade, praticamente um capítulo do livro, né? É uma trilogia e tal, então uma parte pequena que você consegue ler em 2, 3 dias. Não, é um livro que você lê bem rápido, bem rápido, bem interessante. Bem rápido, mas que tem toda uma dinâmica contemporânea. Sim, é uma dinâmica muito realista do que as pessoas passam hoje. Quanto tempo você demorou para escrever? Eu demorei, vamos supor, aí quase um ano. A pessoa no meio da campanha eleitoral escrevendo um livro. Foi. Porque assim, como é que eu escrevo um livro? Às vezes a ideia vem na cabeça e você passa... Tem que ser naquela hora, né? Tem que ser naquela hora. Então, as ideias passam aí. Eu sempre gostei muito da mitologia e tal. Lógico, você estuda um pouco, porque às vezes você esquece um nome ou outro. A mitologia grega, ela é muito rica. Ela é muito rica. Então, você vai lá, você pega aquele personagem que você lembrou e você vai construindo aquela ideia, né? E ele é um romance, porque o jornalista ele vai começar a se envolver emocionalmente ali. E com a vizinha, né? É isso? Exato. E não posso contar mais, já contei bastante. E ele tem um conflito interno, né? Então, ele tem um conflito ali relacionado à sua saúde mental e à sua crise existencial muito própria. Então, quem passou por uma crise existencial vai saber o que está sendo escrito no livro. É verdade. Né? Então, quem passou por algum tipo de crise... Quem tem problema para dormir, sabe? Quem tem problema para dormir, quem tem ansiedade, quem passou... Vai se sentir representado. Quem tomou Rivotril uma vez na vida... vai ler o livro e vai falar assim... Pelo amor de Deus. Quem tomou Rivotril uma vez na vida vai olhar o livro e falar assim... Não, vai se reconhecer. Tô aqui.
Tô aqui representado aqui de alguma forma. E o livro, ele tem uma continuação, né? Honestamente, ainda tô vendo quando é que eu vou lançar a Mas já tá escrito, tá na parte... Tá escrito, ele tá escrito e ele é uma continuação, né, desse romance. Então, não vou dar muito spoiler aqui, mas nas demais partes terá ali um imitador ali do assassino do primeiro. Que aí ele vai fazer isso com base na Bíblia. Né? Então aí pronto, né, gente? Você vai ter um embate ali até filosófico entre a mitologia, o que representa a mitologia politeísta, com toda a religião cristã. Né? Eu tenho um pouco de medo da Bíblia. Eu sempre brinco com a minha mãe, que eu rezo sempre pro Deus do Novo Testamento. Eu acho o Deus do Velho Testamento um pouco... Ele é meio bravo. Ele é meio bravo. Eu tenho um pouco de medo do Deus do Velho Testamento. Mas a Bíblia ele é um livro histórico. Ele é um livro... em certo ponto, não digo mitológico, mas é um livro, obviamente, tem que ter uma leitura alegórica e as pessoas insistem em ter uma leitura, como é que eu posso dizer, ao pé da letra. Sim. Né? Então, toda a Bíblia, e para escrever o livro, né, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento bíblico. Meu né? Deus. Então, a Bíblia, eu já fui mais religioso, confesso que eu já fui bem mais religioso, hoje eu sou um pouco desigrejado. Mas... todo o conhecimento bíblico que talvez Deus permitisse que eu tivesse, permitiu que eu tivesse uma leitura da Bíblia um pouco mais fiel no sentido alegórico. Não dá pra você achar que vai vir um dragão de 7 cabeças no Apocalipse que vai sair. Aquilo é uma representação simbólica do que vai acontecer, segundo a fé cristã. Mas tem gente que faz até novela, né? Fizeram uma novela alguns anos atrás, o Apocalipse, ao pé da letra. A novela ficou... Eu não assisto TV, é verdade isso. Fizeram uma novela. Não vou falar o canal do céu. A gente já sabe qual é o canal, né? Não vou falar qual é o canal do Bispo, mas... Mas fizeram no pé da letra. Fizeram no pé da letra. E a novela ficava rindo da novela. A novela ficou... pior que aquilo, só Mutantes. Só Mutantes. Mutantes, que é um histórico... Né? O Mutantes é uma novela histórica. Acho que tinha que ser reprisado de novo, se possível, porque era muito legal. Né? Pra gente poder... Não é possível com alguém... Mário Frias acho que fez. Mário Frias acho que fez. O secretário do governo Bolsonaro Deputado agora, Deputado agora. Né? Ele criticou muito de DiCaprio, né? Criticou, obviamente, porque a carreira dos dois é muito parecida. Muito parecida. Um ganhou o Oscar, o outro fez Mutantes. Então, é uma coisa assim que você não pode levar ao pé da letra, né? E aí esse livro tá pronto? Esse livro tá pronto. Mas tá na parte de revisão? Tá na parte de revisão. Essa parte é sempre um pouco mais demorada do livro. Nossa Senhora. Né, as editoras revisam e tal. Volta pra você de novo? Voltam. Escreva aqui, o que você acha de você mudar isso? Como é que é? Vem com essas coisas que eu não gosto muito. Fala, não quero. Não gosto muito. Vem com... Tem editora que vem com um pouquinho de censura, né? Ah, é? Tira então, algumas partes. Quer algumas partes, ou ela quer erotizar algumas coisas que eu não gosto. Eu não quero que meu livro seja uns 50 tons de cinza. Embora tenha ali coisas ali que são um pouco mais contemporâneas em relação a essa relação a dois. Mas aí nesses casos, eles fazem um ghostwriting, assim, ou você que tem que fazer? Eu faço. Você que tem que voltar e fazer. Ai, Jesus. Eu faço. Tipo, não quero. Não, isso eu não concordar, eu não faço. Mas assim, dependendo da situação, até é uma crítica positiva e tal, acabo fazendo. Mas eu tenho esse livro, já tá pronto e tô escrevendo outro, né? Eu tô escrevendo outro. O terceiro não é outro? Não, é outro, mas só completamente diferente. Também é relacionado também a crimes, né? Mas esse posso dar um pouco de spoiler, mas eu tô construindo ele ainda, né? Que é a história de um agente de segurança pública que entra pro crime organizado. Nossa. Né? E ele entra pro crime organizado. Ele é um soldado do crime e no pano de fundo é um resgate que ele tem de uma pessoa que ele ama. Então ele entrou pro crime por causa de um amor. De um amor romântico mesmo. Entendi. Então... São todas as histórias que rendem, né, Matheus? As pessoas gostam dessas coisas, né? As pessoas gostam, porque o sentimento amor é o sentimento mais próximo do ser humano, né? Não, relacionados à felicidade. Eu li o livro do Matheus, ele realmente é o que ele falou, é uma coisa que aproxima mesmo, assim, a gente consegue se ver naquele personagem. Eu acho isso muito importante pra você conseguir trazer alguém pra ler, né? Sim, eu tive o cuidado de fazer uma história, eu tive que ir reduzindo o primeiro livro, né? Foi reduzindo. É mesmo, tava muito grande. Tava muito grande, então fui reduzindo o livro, deixar ele com 100 e poucas páginas, por quê? E como você lê o livro, você vai ver que ele é em dias. Então, dia tal, como se fosse um diário. Sim. Porque qual a primeira coisa que as pessoas... O Brasil é um país que as pessoas leem muito pouco. Uhum. Né?
Então, assim, o que vai fazer uma pessoa que não lê ter essa leitura? Uma leitura dinâmica, uma leitura fácil, né? Uma coisa agradável. Como é que você vai deixar uma história que fala de mitologia grega, E crime. romance e filosofia, que lá fala de filosofia, Fala de filosofia. né? Quem conhece um pouquinho sabe que você vai ter alguma coisa de filosofia ali, se você deixar aquela coisa enorme, quer dizer, como é que eu vou fazer um Dostoiévski, os irmãos Karamazov com um livro desse tamanho? A pessoa não vai ler. Né? Diante da dinâmica que você tem hoje, que as pessoas leem livros que pouco lêem, lê no metrô, lê no trem, lê no horário de almoço, você não dá pra você ter um livro muito extenso. Então, tive o cuidado de trazer uma coisa dinâmica, que as pessoas tenham o prazer de ter uma leitura rápida, mas com conteúdo bacana. Eu vou dizer de novo, leiam, está no Kindle. Está no Kindle. Você consegue baixar, é rapidinho. Sim. O livro é muito bom, vocês vão curtir. E é barato. É barato? É barato. Quem quer o livro... É pagável. Pagável, né? O livro físico é barato, o Kindle, então, nem se fala. Então... Eu acho que ele é de graça, Matheus. Tem algumas plataformas que estão cobrando, mas é porque como quem é assinante, né? Quem é assinante... Você consegue devolver um livro e pegar o outro. Pegar outro. Eu acho que mas... Não sei se tá na promoção, porque tem que ser na promoção. Tem que ser na promoção. Mas tem algumas plataformas que o livro ainda tá pago. Mas... Ajuda o autor. Ajude o autor, embora assim, eu nunca fiz uma divulgação muito extensa. Não, eu acho um absurdo isso. Nunca fiz essa divulgação. Eu vou divulgar, Vamos fechar aqui uma assessoria de imprensa? Vamos. A DOC, né? Uma assessoria gratuita e dia certo agora. Mas assim, brincadeiras à parte, eu vou lançar, mas agora um livro acadêmico, né? Esse já tá... Calma aí, esse é o quarto. Peraí, você vai lançar então a continuação do livro, do detetive, que vai ser, como é que vai chamar? Vai ser Chegada a Jerusalém. Então tem Caminhando Olimpo, Chegada a Jerusalém, justamente por essa questão bíblica. Tem o que tá na cabeça aí, que é esse sobre o soldado do tráfico, e tem um acadêmico. Tem um acadêmico. Meu Deus. É porque ele... Você dorme, Matheus? Durmo. Quanto tempo? Eu durmo, fui casado e tenho um filho ainda. Já respondi as perguntas que vão fazer. Então, eu fiz a minha dissertação de mestrado, né? E essa dissertação vai ser publicada. Mas é algo mais regional. Entendi. Que é sobre a saúde. A gente está tratando sobre o subfinanciamento da saúde pública de Mauá. E aí a gente está colocando aqui também no envolvimento da região, da micro-região Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Que é atendido por Mauá também. Que é atendido por Mauá, porque as cidades aí não têm alguns equipamentos. Uhum. Então, a gente acaba com o Tesouro Municipal atendendo demandas regionais. Então, a gente vai trazer discussão, de certa forma, uma deficiência de financiamento do governo do estado. Sim, porque em tese isso deveria ser pago depois pelo governo, quando você faz o reconhecimento de que não era um habitante ali, né? Mas a gente não recebe. Não funciona. Uhum. Assim, hoje o governo federal financia uma parte da saúde pública mauaense, outra parte praticamente exclusiva do governo municipal, o governo do estado que tem essa obrigação, nada. Até mesmo de execução, nada. Não chega a nada. Então eu fiz um paralelo nessa dissertação, por exemplo, sobre Diadema. Né? Até fica um abraço pro prefeito Felipe. Por quê? Porque Diadema tem um hospital municipal e tem um hospital de média complexidade estadual. Que é a Serraria. Sim. E nós, aqui em Mauá, temos apenas um Nardini. Só o Nardini. Né? Então, caberiam aqui, né? Diadema tem o dobro de leitos relacionados à média complexidade. Com o mesmo tamanho de município. O município é até um pouco menor. Que não atende uma micro-região. Lógico, por ser uma coisa, você acaba atendendo um São Bernardo, alguma coisa ou outra, mas assim, na prática... Na comparação com Mauá. Mauá atende 2 cidades, além de si própria, né? 10 a 15% do nosso atendimento são relacionados a munícipes de outros municípios. E o Estado não chega com 15% de financiamento. Imagina, né? Ou então... O Marcelo tá aí tentando há quanto tempo que eles retomem o convênio? Exato, ou proporcional. Então, assim, o governo do estado chega com algum tipo de financiamento esporádico, né? Não duradouro. Não. Então, a gente precisava de equipamento de saúde pública do estado, aqui, de grande porte. Concordo. Na cidade de Mauá. E não tem. Então, essa dissertação foi minha dissertação de mestrado. Ela vai ser publicada numa editora nos Estados Unidos. Olha, que chiquérrimo. Se interessado pelo tema, então vou ter um ISBN, né, Brasil e tal, mas também em Nova York e também na Suíça. Olha isso. Então a obra vai ser publicada nesses países, além do Brasil. Vai render o doutorado depois?
Vai vir, mas a gente tá entrando no período eleitoral, né? A gente tá entrando no período eleitoral que não ajuda muito. Tá entrando no período eleitoral e você ainda quer escrever mais 2 livros. E eu durmo também. Pouco, né? Conforme o personagem do livro, mas eu durmo. Mas aí, talvez eu pegue a esteira e comece a fazer promoção dos outros livros já publicados, né? Porque eu também tenho livros em parceria com outros colegas advogados também relacionados à área acadêmica. Então eu tenho artigos publicados em capítulo de livro, por exemplo, relacionados ao SUS a nível, né, fazendo um sistema de direito comparado com a legislação dos países aqui da América do Sul. Então, como é que funciona no Chile, como é que funciona na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, na Venezuela. Então, também tem um livro publicado por essa mesma editora. E outros e-books também com artigos acadêmicos. Muito legal. Gente, eu vou terminar, porque senão vocês não vão terminar aí nunca. E eu vou ficar aqui conversando com o Matheus e ele precisa escrever livro, né, gente? Vocês estão vendo? Sim. Ele precisa escrever livro e responder os processos da prefeitura. Matheus, muito obrigada por você ter vindo, obrigada por ter conversado com a gente. Gostei também, principalmente, que você trouxe aí o assunto do autismo à tona. Eu acho um assunto sempre muito importante a gente falar. Sim. Muito bom ter aí o papel de um pai que sabe também as dificuldades para falar sobre isso. Muito obrigada por ter trazido esse assunto aqui. Queria deixar aberto o convite para você voltar para falar de novo dos livros, especificamente, quando houver esses lançamentos, tanto do livro acadêmico quanto o da Caminhada de Jerusalém. Vou ficar esperando para ler, que eu gostei do primeiro. Pode deixar que você vai ganhar um exemplar. Eba, adoro. Muito obrigada. Queria agradecer vocês que ficaram em casa aí também, vendo a gente. Espero que você volte em breve para a gente conversar mais. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Vocês que ficaram até agora, por favor, se inscrevam no canal para receber quando a gente estiver de novo ao vivo aqui, para ficar com a gente, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.